Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade à nossa aula 4. Sejam bem-vindos à nossa aula de orientação para os trabalhos topográficos. Então, durante o nosso levantamento topográfico, nós precisamos orientar e sinalizar a referência aonde que eu vou começar esse meu levantamento topográfico, onde ele vai estar em função do alinhamento, para que a gente consiga comparar depois, futuramente, esse trabalho topográfico, esse levantamento com outros projetos, com as nossas finalidades, né, que a gente vai estar utilizando esse levantamento topográfico. Bom, e aí nós temos 3 passos para a representação, então, desses levantamentos topográficos. Primeiro, adoção de escala. Então, nós já vimos também na última aula que como nós fazemos a escala, como é o processo, né, a transformação aí dos dados, né, da medição. E geralmente, como que é essa escala? Geralmente essa escala ela é de redução, porque nós temos um terreno muito grande, né, comprimentos aí 20, 30, 10 metros, e como que a gente vai passar isso para o papel? Então, nós temos que reduzir, conseguir que isso caiba no papel. Então, nós adotamos essas escalas de redução e com isso nós temos aí como passar, né, que esse levantamento topográfico seja analisado também aí futuramente, sendo possível caber numa folha, num papel. Outra forma que nós precisamos aí para representar nosso levantamento topográfico seria a orientação da representação. Então, quando eu parto, né, para esse desenho, essa transposição do meu levantamento em campo para o papel, nós precisamos que ele esteja alinhado, ele esteja indicado em função de alguma referência. Então, nós temos aí o ângulo que o meridiano forma com uma direção no campo. Então, nós vamos ter esse alinhamento, né, onde que eu vou estar puxando essas medições, esses pontos, né, topográficos, e eles estão em função, então, do azimute. Então, a gente vai estar vendo durante essa aula o que significa os azimutes e que são esse ângulo que forma aí com a vertical. Então, a gente vai ter aí o alinhamento, então a reta, né, que a gente faz no levantamento topográfico, e com ele forma um ângulo. E esse ângulo, ele é aí a direção, ele direciona essa minha representação. O passo C, então, seria a identificação da posição. Quais são as coordenadas de um dos pontos, como que deve ser isso referenciado ao modelo adotado, e que nós temos aí as coordenadas arbitradas no plano topográfico, no plano geodésico, ou então as coordenadas UTM, e que para isso nós evitamos desta forma uma translação da representação. Que a gente tem uma referência em função dessas coordenadas e nós não vamos perder essa referência. Então, a gente não vai ter uma mudança, uma falsa localização. Então, por isso que é muito importante que a gente mantenha essa referência, essa localização, e que a gente não perca, né, então, onde que realmente o meu levantamento está localizado no globo terrestre, né? Então, a gente tem essa forma de representar e poder depois, futuramente, comparar com outros levantamentos topográficos. Nesta aula ainda, então, estaremos vendo os ângulos horizontais, os ângulos verticais, os azimutes e os rumos, então, que compõem aí toda essa questão aí dos ângulos. Nós vamos ver as suas conversões, como que eles se relacionam para essa referência do nosso levantamento. Então, o ângulo horizontal a gente obtém em campo no nosso plano horizontal, onde nós vamos ter a distância, né, entre dois pontos, nós vamos obter a distância e a sua direção com o ângulo formado entre essas retas. Então, a gente vê aí no exemplo do ângulo horizontal, na figura, o meu ponto A, eu localizei o meu teodolito, o meu instrumento, aí, meu aparelho topográfico, e eu fiz uma visada
com direção AB, onde o ponto B aqui eu instalei a minha baliza. E eu obtive aí uma direção AB, um sentido, né? Essa representação dessa linha. Quando eu venho com o meu equipamento, eu travo ele em 0 graus, por exemplo, e vou fazer a próxima medição para o ponto C. Então, eu giro o meu equipamento até o ponto C na baliza e eu vou ter esse ângulo formado entre os pontos B, A, C. Então, esse ângulo, agora, ele é horizontal, né? Então, eu estou mirando o meu equipamento na horizontal e assim eu tenho essa relação entre as direções AB e a direção AC. E quando nós fazemos esse levantamento topográfico do ângulo horizontal, nós também temos o sentido de caminhamento do nosso campo, do nosso levantamento, dos pontos topográficos que a gente deseja obter. Então, nós temos, quando saímos da estação anterior, nós dizemos que é uma leitura ré. Então, no ponto AB, seria meu ponto inicial, ele é a primeira direção que a gente visou, ele é chamado o ponto ré. Então, nós temos aqui também na imagem abaixo o meu equipamento, a estação localizada no ponto 2, mirei para o ponto 1, então o primeiro ponto aí, a direção, seria a ré. Eu abro o meu equipamento e vou ter aí agora o valor do ângulo entre esses pontos e a próxima estação, que é a minha avante. Então, nós sempre temos a leitura ré, que é a anterior ao primeiro ponto, e a próxima, que é a nossa avante. Então, aí a gente forma o nosso sentido de caminhamento do meu levantamento, saindo aqui de ré para avante, que é o próximo ponto. E esses ângulos horizontais? Então, a gente tem aí os azimutes, que são a referência dos nossos pontos topográficos, agora em função do nosso alinhamento, né, na vertical, que seria com a direção norte. E com esse alinhamento de azimute, nós vamos obter os próximos ângulos, né, azimutais desses próximos pontos, dessas direções que a gente está visando aí em campo. No primeiro quadrante, então, nós vamos ter azimutes, ângulos representados, né, aí de 0 a 90 graus. Quando a gente sai de norte a leste, de leste para sul, nós vamos ter aí mais 90 graus. Então, o meu ângulo de azimute entre o leste e o sul, no segundo quadrante, ele vai estar variando de 90 graus a 180 graus. No terceiro quadrante, vai variar de 180 até 270 graus a oeste. E no meu quarto quadrante, eu vou ter ângulos, né, de azimute de 270 até 360. Então, se a gente verificar aqui na imagem, o ponto 1, a reta, então, da direção até o meu ponto 1 visado, ele está formando um ângulo de azimute de 30 graus,15 minutos em relação ao norte. O ponto 2 tem um azimute de 120 graus e 45 minutos. Esse ângulo sempre é em função do meu eixo norte. Então, o azimute, a gente sempre vai estar tendo esses valores variando de 0 graus até 360. O ponto 3, então, eu tenho aí um azimute de 210 graus e 15 minutos. E para o azimute do ponto 4, aí no exemplo, representado por 310 graus e 15 minutos. E quando a gente quer encontrar o azimute recíproco? Então, eu tenho aqui um alinhamento, né, um ponto aí A, B, e
eu quero aí encontrar qual seria o meu azimuth no alinhamento, no ponto B. Então, nós temos o azimuth AB, aqui representado. A gente pode dizer, né, então, que esse azimuth ele está variando de 0 a 90 graus. E eu quero saber qual seria o azimuth do meu alinhamento agora, voltando do ponto B para o ponto A. Qual que é a nossa referência do ângulo em azimuth? É sempre o norte. Então, quando eu estou voltando aqui, eu vou ter que somar, então, os 180 graus, porque eu vou ter o alinhamento norte e sul, mais esse ângulo aí do azimuth AB, que estão aí também pelas nossas relações trigonométricas, né, de triângulos, os ângulos internos alternos, né, então a gente tem aí a propriedade, né, de equivalência também entre os ângulos internos. E os rumos? Os rumos também são ângulos utilizados para nossa representação e indicação desse alinhamento. Então, qual é o ângulo também em relação ao norte? E para mudar um pouquinho, né, o rumo, ele não é em função só do nosso eixo norte. Agora, o rumo nós vamos estar adotando em função de todos os alinhamentos, norte, sul, leste e oeste. Então, o norte, ele é só para azimuth, né? Então, a gente vai sempre adotar o alinhamento em referência do ângulo para os azimuths. Os rumos nós vamos ter que adotar em função da localização do meu quadrante. Então, no primeiro quadrante, o meu ponto 1, ele vai ter aí um azimuth de 30 graus e 15 minutos e um rumo também de 30 graus e 15 minutos, porque coincidentemente nós estamos aí no primeiro quadrante. E quando eu tenho o rumo, eu vou ter que indicar da onde que ele sai e para onde que ele parte. Então, ele saiu do eixo norte e foi para leste. Então, ele é NE. No ponto 2, nós vamos ter aí a referência agora de rumo de 30 graus e 15 minutos, em função do meu eixo sul. Então, o eixo norte e sul, ele vai estar trabalhando aí como alinhamentos, como o alinhamento do meu rumo. Só que agora eu preciso indicar, porque 30 graus e 15 minutos eu poderia estar no primeiro, no segundo ou no terceiro quadrante, ou no quarto. Então, nós vamos ter que indicar qual é a direção dessa reta, né, desse novo ponto. Ele está, então, saindo de sul para leste. Então, ele é um SE. Então, sempre nós vamos ter na indicação dos rumos qual quadrante, qual alinhamento ele está. Para o terceiro quadrante, então, nós iríamos ter agora 30 graus, 15 minutos, saindo de sul até oeste. Então, percebam que o nosso referencial agora é o norte e sul, sempre saindo do sul, indo para leste ou oeste. Então, a gente sempre vai ter que indicar esse alinhamento. No quarto quadrante, então, nós teremos saindo de norte para o eixo na horizontal, que seria aqui o nosso oeste ou W, né? Então, NW, tá? Então, a diferença aí dos rumos e azimuths está principalmente no alinhamento, né? E também na indicação desse sentido que o rumo sempre vai ter que ter. Então, a diferença aqui, a gente pode fazer uma conversão, né, entre esses valores em campo. Então, nós temos para o ângulo obtido no primeiro quadrante, tanto para rumo como para azimuth, é o mesmo valor. Então, a gente não precisa adotar a conversão. Mas se no meu ponto 2 eu encontrei um azimuth, né, um valor de azimuth 2, ele já não é equivalente para os rumos. Então, por quê? Porque eu tenho um valor que passou de 90 graus. Então, ele é de 90 a 180 graus.
ele vai estar na direção do quadrante SE, e para eu encontrar esse rumo, eu posso fazer essa conversão de somar, de subtrair o meu azimuth 2 de 180 graus. Então, se eu quero converter aqui o azimuth, o rumo 2 para o azimuth 2 para o rumo 2 ou o rumo 2 para azimuth, então a gente adota as conversões. R2 é igual a 180 graus menos o azimuth 2, e para converter rumo em azimuth, nós vamos adotar aí azimuth 2 igual a 180 graus menos o rumo 2. Para o terceiro quadrante, então agora a gente vai ter a direção SW ou SO, que seria aí o oeste, né? E aqui seria o leste. Então, de 180 graus a 270. Nós teremos aí o rumo 3, de azimuth 3 menos 180 graus. E o azimuth 3 igual a 180 graus, aí mais o rumo 3. Para o quarto quadrante, então, nós temos a conversão entre os rumos e azimuths de 360 graus menos o azimuth 4. Ou o azimuth 4 igual a 360 graus menos o rumo 4. Então, seria a forma de nós convertermos um ângulo que nós temos em azimuth para rumo ou rumo para azimuth. Lembrando que a melhor forma de se localizar sempre é traçando, né, o ângulo, a direção e conseguir aí entender aonde que ele está localizado e como que eu vou fazer essa conversão. Então, o azimuth sempre em função de norte e o rumo está entre norte e sul, com seu alinhamento indicado. Os ângulos horizontais, então, nós temos aí como obter os seus ângulos internos ou os ângulos externos. Durante o nosso levantamento topográfico, nós podemos fazer esse caminhamento aí com as direções e obtenção dos ângulos internos da minha poligonal, ou então os ângulos externos. E um compõe o outro, né? Então, eles somam aí sempre os 360 graus. Temos também a indicação das deflexões. Então, quando eu saio de um alinhamento, de um ponto A para 0, eu vou ter aí uma deflexão, quer dizer, eu mudei a minha direção. Então, eu fui fazer a leitura do ponto B, eu tive que defletir, então, à esquerda, eu mudei a minha direção. Do ponto O para o ponto C, no caso, a gente fez uma deflexão, então, à direita. Então, esses ângulos externos, eles podem ser medidos em função aí do sentido horário, e aí nós vamos ter uma conversão entre os azimuths. Então, se eu tenho o azimuth no ponto BC, ele vai ter uma equivalência para o azimuth AB de mais alfa, que é o meu ângulo no sentido horário, menos 180 graus. Se eu tenho ângulos medidos no sentido anti-horário, então eu vou somar 180 graus e subtrair esse ângulo alfa do meu azimuth. E com isso a gente encontra aí a conversão também entre os alinhamentos, né, dos azimuths. Quando eu faço esse cálculo, se o meu azimuth for superior a 360 graus, ele passou esse valor, eu vou subtrair 360 para encontrar o valor aí dentro do meu quadrante, né, que ele passou. Se o meu valor for negativo, quando eu fizer essa conversão, eu devo somar, então, os 360 graus para fazer esse ajuste dos ângulos e eles estarem aí dentro do meu plano, né, de coordenadas, né, de variação de norte até norte de 360 graus. Bom, vamos aí ao exemplo 1, então, no cálculo dos azimuths, para que a gente consiga fixar melhor, né, essas conversões, o nosso conteúdo aí dos alinhamentos. Então, calcule o azimuth do alinhamento BC a partir do rumo fornecido da reta BC, dado que o meu azimuth AB ele é igual a 120 graus
10 minutos e 15 segundos. E o meu rumo do alinhamento, né, entre os pontos B e C é igual aí 54 graus, 32 minutos e 30 segundos no sentido SO. Então, convertendo, né, esses resultados que estão aí no nosso enunciado para o desenho, nós vamos ter azimuth AB igual a 120 graus, 10 minutos e 15 segundos. O rumo BC, então ele vai ser aí igual 54 graus, 32 minutos, 30 segundos, saindo de sul para oeste. Então, SO, então é esse pedacinho aqui, indicado. E eu quero encontrar o meu azimuth BC. Então, eu saí do ponto AB, caminhei de B para C, tenho o resultado de rumo, e agora eu quero encontrar o azimuth BC. Então, a conversão que nós vamos adotar, consultando a tabela anterior, seria o azimuth do meu ponto BC, ele é igual a 180 graus mais o meu rumo do ponto aí BC. Então, eu vou ter o valor de 180 graus mais os 54 graus, 32 minutos e 30 segundos. Resultando aí, então, num valor de 234 graus, 32 minutos e 30 segundos para o meu azimuth do alinhamento BC. Então, percebe que a gente sai de norte e vai aí até o alinhamento BC, somando 180 graus. Para o nosso exemplo 2, então, calcule agora o azimuth do alinhamento BC a partir da deflexão à direita fornecida da reta BC, dado que o azimuth do alinhamento AB da reta é 130 graus, 25 minutos e 18 segundos. Então, localizando aí no nosso desenho esse ângulo. E a deflexão, ela é BC de 113 graus, 22 minutos e 34 segundos à direita. Então, eu saí da reta AB, quando eu cheguei no ponto B, eu defleti. Então, eu virei a minha direção, né, à direita. E aí, esse ângulo, ele vai ser aí 113 graus, 22 minutos e 34 segundos. Então, para a gente encontrar o meu azimuth BC, nós vamos ter aí que somar o azimuth do meu alinhamento anterior com o ângulo que eu defleti agora, então, à direita. E esse ângulo, ele está aqui indicado, né, saindo aí do meu terceiro quadrante para o quarto. Então, nós vamos ter um azimuth BC equivalente ao 180 graus mais a minha deflexão aí à direita. Então, eu vou ter o meu azimuth BC igual a 193, então 180 mais 13 graus, 193 graus, 22 minutos e 34 segundos. Então, que vai ser aí o meu resultado. Para o exemplo 3, calcular o valor do azimuth da minha reta BC
a partir do ângulo horário dado de 310 graus, 38 minutos e 35 segundos. E o meu azimuth, ele está em função do alinhamento anterior AB de 100 graus, 9 minutos e 25 segundos. Então, colocando esses dados no nosso desenho, o azimuth AB é 100 graus, 0,9 minutos, 25 segundos. E o meu ângulo horário, então, ele vai ser aí de 310 graus, 18 minutos e 35 segundos. Então, nesse meu novo azimuth da reta BC, vai ser azimuth do alinhamento AB, que a gente tem de 100 graus, 0,9 minutos e 25 segundos, mais esse meu ângulo externo que eu medi, então é o ângulo fora da minha poligonal, de 310 graus, então eu estou somando, que eu estou caminhando, adicionando esse ângulo, e eu tenho que agora subtrair desse alinhamento 180 graus. Então, com isso, nós vamos ter aí um azimuth BC de 230 graus e 28 minutos. E aqui, então, 28 minutos, 00 segundos. Só para corrigir aqui o nosso resultado. Certo, pessoal? Então, nós finalizamos aí a parte das conversões entre rumbos e azimuths da representação. E nós temos aí algumas verificações em campo, né? Para a gente conferir se nós fizermos essa medição real, de forma correta, se esses ângulos horizontais eles estão batendo. E nós temos algumas formas aqui de fazer já essa logo conferência em campo. Então, a gente tem alguns métodos que seria o método da medida simples, somente abrir, né, entre uma direção e outra, entre os pontos, eu só vou obter uma medida. Ou eu posso fazer um ângulo duplo, então eu saio do alinhamento da reta, do ponto 5 aqui na imagem, a gente vê de 5 para 4 é a minha ré, de 5 para 6 é a minha avante, então eu fiz essa abertura, eu obtive essa primeira medição desse ângulo e depois eu voltei fazendo novamente esse ângulo, essa medição desse alinhamento, e aí com isso eu tenho o quê? Uma somatória de ângulos, que ele vai ser 2α, então eu dupliquei a minha medida, né? E aí com isso eu consigo verificar a divisão dessa minha medida duplicada por 2, se esse valor ele está mais ou menos 20 segundos, que seria aí a minha precisão de acordo com o meu tipo de levantamento topográfico, a classe e a adoção desse resultado, se ele está aceitável ou não. Eu posso conferir o meu ângulo interno e o meu ângulo externo. Então, se a soma desses ângulos somam aí 180 graus, então também vou ter aí uma conferência. Se passar ou ficar abaixo de 360 graus, esse valor for muito distante da minha margem de precisão, aí eu não posso aceitar, então eu tenho que repetir essa medição, esse levantamento. Posso fazer por repetição do ângulo, verificando se eu vou obter aí o mesmo valor, ou por reiteração. Então, eu vou pegando vários pontos ao longo aí do meu alinhamento, para que eu confira se esse ângulo entre esses vários pontos, eles vão estar equivalentes. E agora a gente entra nos ângulos verticais, que seria então no meu sentido norte, né? Então a gente visou aí a horizontal no quadrante norte, sul, leste, oeste, agora eu estou mirando no sentido vertical. E aí a gente vai fazer essas mesmas aberturas, esses mesmos valores de ângulos, né? Obtendo aí, agora em função dessa inclinação do meu equipamento. E aí o meu equipamento vai variar
de 0 a 90 graus positivo ou para baixo aí de 0 a 90 graus negativo. Nós temos também o nosso ângulo zenital, então variando entre o ângulos de 0 graus até 360 graus, onde meu equipamento, eu vou fazer o giro dele. Então, se a gente visualiza aí na imagem, né, aqui, onde o meu equipamento ele está saindo em todos esses alinhamentos e ele gira, então, entre o de 0 a 360 graus. Esse ângulo zenital, então, ele sempre vai estar em função aí do meu norte. Então, nós temos aí o alinhamento do meu ponto de saída até o ponto visado aí no horizonte e ele vai formar, então, com a minha vertical, esse ângulo zenital, então, que a gente vai estar girando e ele vai estar chegando até 360 graus. Bom, pessoal, finalizamos, então, aí a nossa aula de hoje em relação aos ângulos, as representações e os nossos alinhamentos, focando principalmente aí nos rumos e azimutes, tá? Vocês vão estar vendo aí bastante ao longo das nossas próximas aulas, nos levantamentos topográficos, e com isso vocês vão ter a possibilidade, né, de desenvolver aí os nossos cálculos dos nossos levantamentos topográficos e alinhamentos e as nossas representações. Tá, ok? Nos vemos então na próxima aula e até mais!